Vamos nos colocar de pé para começarmos o nosso culto, falarmos com Deus. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por podermos estar aqui na Tua casa, Senhor, reunidos para engrandecer e glorificar o Teu nome, Senhor. Te peço que o Senhor esteja aguardando as pessoas que estão presentes aqui, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada necessidade pessoal, esteja cuidando de sua família. Senhor, eu te peço pelas pessoas que estão a caminho, que o Senhor possa cuidar delas e trazê-las em paz, Senhor, para a Tua casa, Senhor. Também te peço para as pessoas que não poderão estar presentes aqui no culto, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada lar, esteja cuidando de cada família e de cada necessidade, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor. Te peço para que Teu Espírito Santo esteja presente neste lugar, nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa tocar cada coração, que o Senhor possa falar com cada pessoa aqui, Senhor. Que estejamos aqui, Senhor, para escutar da Tua palavra e entender do Teu amor. Que o Senhor possa abençoar este culto, Senhor. E é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 14. João, capítulo 14. Apenas o versículo 5 e 6. João, capítulo 14, do versículo 5 e 6. Amém? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Se vocês realmente me conhecem, como conheceriam também o meu Pai? Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Não existe outro caminho para Deus além de Jesus. Ele é o único verdadeiro. Ele é o caminho para um novo modo de viver, ser uma nova criatura. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Quiser saber o novo modo de viver, eu vou dizer. Deixar de lado essa solidão, ter alegria em seu coração, um novo ser. Basta você se entregar, parar um pouco pra pensar. Basta você se abrir e sentir. Eu vou te mostrar o caminho e você jamais andará sozinho. Vou lhe dizer como é e com quem a gente anda. Eu vou te mostrar o caminho e você jamais andará sozinho. Vou lhe dizer, na verdade Jesus Cristo te ama. Se você quiser saber o novo modo de viver, Eu vou dizer. deixar de lado essa solidão, ter alegria em seu coração, um novo ser. Basta você se entregar, parar um pouco pra pensar. Basta você se abrir e sentir. Eu vou te mostrar o caminho e você jamais andará sozinho. Vou lhe dizer como é e com quem a gente anda.
você jamais andará sozinho. Vou lhe dizer, na verdade Jesus Cristo te ama. Eu vou te mostrar o caminho, A igreja. e você jamais andará sozinho. Vou lhe dizer como é e com quem a gente anda. Eu vou te mostrar o caminho e você jamais andará sozinho. Vou lhe dizer, na verdade Jesus Cristo te ama. Eu vou te mostrar o caminho e você jamais andará sozinho. Vou lhe dizer como é e com quem a gente anda. Eu vou te mostrar o caminho e você jamais andará sozinho. Vou lhe dizer, na verdade Jesus Cristo te ama. Na verdade Jesus Cristo te ama. Na verdade Jesus Cristo te ama. Amém. Nós temos um Deus que Ele é grande e Ele é digno de toda a honra e toda a adoração, que cuida de nós em todos os momentos. Vamos celebrar o nosso Deus com alegria. Com palmas. Celebrarei a ti, cantarei louvores ao teu nome.
Senhor, Ele possa ser tudo em nossas vidas. Que Ele esteja na nossa esperança, na tristeza, na alegria. Que Ele seja tudo em todo momento. Deus no meu viver, Tu és o meu ar. Deus no acordar, Deus no meu dormir, Deus no descansar, estás no trabalhar, Deus na minha mente, Deus no meu falar. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Deus na esperança, estás nos meus sonhos, Deus no meu olhar, Deus no esperar, Deus na alegria, Deus na tristeza e na amargura, és minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo é minha esperança da glória. Tudo és em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo é minha esperança da glória. Tudo és em mim. Seja tudo em mim, 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 seja tudo em mim. Deus na esperança, estás nos meus sonhos, Deus no meu olhar, Deus no esperar, Deus na alegria, Deus na tristeza e na amargura, és minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo é minha esperança da glória. Tudo és em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo é minha esperança da glória. Tudo és em mim. Seja tudo em mim, 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 seja tudo em mim. Amém. Neste momento, nós temos a oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. firme nas promessas do meu Salvador.
acontecendo. Graça e paz, igreja. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigada, Jesus, por esse momento de estarmos aqui, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas que são ofertadas ao Senhor. Obrigada pelas tuas misericórdias, por todas as coisas e por tudo que o Senhor tem nos dado todos os dias. Obrigada pelo sustento de cada um aqui presente. Obrigada pelo teu grande amor para conosco. Muito obrigada pelos dízimos e ofertas que aqui foram depositados no teu altar, que é para a manutenção da tua casa. Por isso, eu te agradeço com o coração cheio de gratidão ao Senhor por esse dia e por esse momento. Essa é a minha oração que eu te faço, agradecida em teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus, que o nome dele é grande. As montanhas se prostram diante dele. A palavra de Deus diz que a voz do Senhor era como um estrondo de muitas águas e a terra refugia com sua glória. Só o nome dele é grande, ele tem o poder. Meu Jesus, Salvador.
ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Boa noite, na paz do Senhor. Segundo livro do Novo Testamento, Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 28. Segundo livro do Novo Testamento, Marcos, capítulo 12, versículo de número 28. Marque na sua Bíblia, quinto livro do Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 6. A gente vai voltar para Marcos, tá? Mas marque logo na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6. Você marca estes dois textos. Porque nós iremos utilizá-los. E você que é novo na fé, se não consegue manusear bem a Bíblia, hoje vamos querer abrir aí uns 10 versículos em lugares diferentes. Existe a mensagem bíblica textual, expositiva, que é em um texto da Bíblia, que a maioria das vezes as mensagens que eu prego são textuais, explicando um texto, um assunto. E existe a mensagem bíblica temática, onde você pega um tema e desse tema você pode pegar 1000 versículos, todos dentro daquele tema que está sendo abordado. Então, eu vou fazer uma exposição temática hoje. Mas, vamos lá. Marcos, capítulo 12, versículo 28 e 29, diz assim a palavra santa. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Vamos ler, verso 29, todo mundo? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. 31, todo mundo? O segundo. Versículo de número 29, vamos todos mais uma vez. Respondeu-lhe Jesus: amém. Santo Deus, no nome de Jesus, carecemos desesperadamente que o Teu Espírito toque na nossa alma com o que Tu queres, com a Tua palavra, com o Teu poder e com a Tua direção. No nome de Jesus nós oramos. Amém.
podeis assentar. A Bíblia Sagrada diz que Deus criou o mundo, e a Bíblia já começa da perspectiva de um Criador, que Deus então criou o mundo, mas Deus, diz a Bíblia, é um espírito, e a humanidade carecia que ele se revelasse, que ele quisesse se mostrar. Ninguém consegue crer em Deus a partir da sua própria inteligência. Nós não descobrimos a verdade. Ah, pastor, eu sou inteligente, eu li a Bíblia, eu li a palavra e eu descobri a verdade. Nós não descobrimos a verdade. A verdade nos foi o quê? Revelada. Guarde isso no coração. Você não descobriu a verdade. Deus revelou a verdade para nós. Se Deus não quisesse se revelar, eu nunca saberia de Deus, a humanidade nunca saberia de Deus. Tá certo? A Bíblia Sagrada mostra que através de um homem chamado Abraão, lá no Velho Testamento, Deus começou a revelar-se à humanidade, especificamente através deste homem, sobre a existência de um único Deus. A fé em um único Deus, no português, ela é chamada de monoteísmo. A crença em um único Deus. O monoteísmo aparece ao mundo através deste homem chamado Abraão, que também deu início ao povo judeu, ao povo hebreu, ao povo de Israel. Meus alunos no seminário me perguntam: por que Israel é o povo mais perseguido do mundo? Eu só tenho uma resposta: porque Israel é o pivô de contar para o mundo, de revelar para o mundo a existência de um único Deus. O diabo odeia Israel, porque foi Israel que contou para o resto do mundo que a existência de um único Deus. Esta fé de um único Deus, na Bíblia Sagrada do Velho Testamento, é chamada de judaísmo. O povo de Israel, através do judaísmo, contou para o mundo a existência de um único Deus. Jesus veio ao mundo e aí deu-se início a um outro movimento através da igreja chamado de cristianismo. E o cristianismo também vem do judaísmo, na base do judaísmo, como uma religião, como uma fé monoteísta, que crê na existência de um único Deus. 700 anos depois de Cristo, um homem se levantou como profeta no Oriente Médio, chamado Maomé, e deu início a uma outra religião chamada islamismo. O islamismo, que tem diferenças gritantes da nossa crença, mas tem uma que é igual à nossa crença. O islamismo é uma religião monoteísta, que crê na existência de um único Deus. Então eu pergunto para vocês, quais são as 3 religiões monoteístas do mundo? Quais são as 3? Judaísmo, com Abraão, cristianismo e o islamismo. Estas 3 creem que só existe um único Deus, e as 3 creem através da revelação da Bíblia Sagrada. Marcos capítulo 12, que nós acabamos de ler.
um dos mestres da lei aproximou-se de Jesus, notando que ele tinha dado uma boa resposta para os saduceus e perguntou: o que foi que o mestre da lei perguntou para Jesus? Marcos 12, 28, final do versículo 28. De todos os mandamentos, o que é que tem na sua Bíblia? Marcos 12, 28, final do versículo. De todos os mandamentos, qual que é o mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é este. Qual que é? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que eu pedi para vocês guardarem. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4. Vamos ler Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. Eita, pastor, então Jesus está recitando Deuteronômio. Jesus está recitando naquela resposta o texto de Deuteronômio, capítulo 6, correto. E aí, preste atenção. Todas as vezes que nós temos Jesus recitando o Velho Testamento, que nós temos Paulo recitando o Velho Testamento, que nós temos João, eles no Novo Testamento, recitando o Velho, o que é que eles estão fazendo com isso? Eles estão carimbando o Velho Testamento e dizendo: olha, o Velho Testamento é verdade, é a palavra de Deus, porque tem gente que pensa que existe, o Velho Testamento passou, que não serve mais, que é coisa antiga, e não é. Jesus está citando, recitando o Velho Testamento, ele está carimbando, dizendo: isso aqui é verdade. É um cartório, a gente assina alguma coisa e diz: será que essa assinatura é ou não é sua? Aí nós temos que ir para o cartório e o cartório vai autenticar, botar um selo dizendo que aquilo é verdade. Jesus está botando um selo aqui em Deuteronômio e está autenticando, dizendo: a palavra que está lá, que está revelada lá, é verdade. Amém? O que é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4? Gente, a Bíblia inteira está apoiada em Deuteronômio 6, versículo 4. Como é, pastor, o negócio? Olha o que eu estou dizendo para vocês. Se nós temos cadeiras, como a que vocês estão sentados, e nós temos cadeiras em nossas casas. As cadeiras das nossas casas, na maioria, 90%, tem quantos pés? Tem 4. A cadeira, ou o peso que for colocada sobre ela, está apoiada nos seus 4 pés. Eu estou dizendo que a Bíblia inteira está apoiada em Deuteronômio 6:4, e eu estou dizendo que a Bíblia toda está apoiada também em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, como é o final? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Deuteronômio capítulo 6, aí na sua Bíblia, versículo de número 4, é chamada de Shema Israel. O que é Shema Israel? É as 2 primeiras palavras do versículo. Como é que diz? Ouve Israel. Shema Israel. Ouve Israel. Depois que Deus deu isto aqui a Moisés na lei, os judeus recitam, oram isso aqui de manhã quando acordam e de noite quando vão dormir, e na porta da casa deles, ou no quarto deles, ou na sala deles, em algum lugar da casa, vai ter a Shema Israel. O que é a Shema Israel? A base do versículo que sustenta o monoteísmo no mundo, a crença em um único Deus. O politeísmo é crer em vários deuses. O monoteísmo é crer em um único Deus.
por que é que nós cremos em um único Deus? Porque na sua revelação, Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4, ele disse na lei, e os judeus oram isso de manhã, de noite, e tem escrito em casa, 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está dizendo a palavra santa, só existe um único Deus. Um único Deus. Então, aqui, tudo que vem depois, tudo que nós lemos na Bíblia, está sustentado, está embasado, está sentado na revelação bíblica do monoteísmo. Nós somos um povo monoteísta, que crê, que sabe da existência de um único Deus. Mas, pastor, e Jesus? Deus é tudo que a Bíblia revela. E quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Pronto, Jesus é o Filho de Deus, da mesma essência do Eterno. Nós, a Bíblia diz, somos filhos de Deus, mas nós não temos a essência de Jesus, que Jesus tem. A essência de Deus, só Jesus. Deus, quem é Deus? Criador, doador e sustentador de todas as coisas. Quem é Jesus? O Filho dele. O Filho desse Deus, que é o Criador. Mas a Bíblia Santa diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só existe um Deus. Só existe um Deus. Esta é a grande novidade, a grande revelação do mundo da fé monoteísta, que crê em um único Deus. Por quê? Porque já no tempo de Abraão, haviam povos ao seu redor que criam na existência de vários deuses. É o Deus disso, é o Deus daquilo, é o Deus do sol, é o Deus da lua, é o Deus do mar, é o Deus da terra, é o Deus do amor, é o Deus da guerra, é o Deus do dinheiro, é o Deus da prosperidade, é o Deus da saúde, é o Deus disso, é o Deus... aí vai embora. Mas a Bíblia Sagrada diz que não, que a existência verdadeira do Criador e a crença monoteísta no mundo todo está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Você deveria guardar na sua Bíblia, não é? Quem sabe eu vou fazer um quadro, depois que eu voltei aqui e reli, e estudei para pregar hoje, é a Shemá de Israel. Ouve Israel. O que é? Se não houvesse Bíblia em um lugar e você precisa dizer uma coisa só para alguém, você só tem um versículo para dar para alguém, eu daria esses dois. Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou João 3,16, porque Deus, o único Senhor, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. São essas duas coisas que todo mundo precisa saber. E se você só pode dizer uma coisa, você precisa dizer de alguma forma, ou em outros versículos, estas duas verdades, estas duas revelações. E por isso que eu estou dizendo que você está sentado numa cadeira que tem 4 pés, mas a Bíblia Sagrada está em pé, firmada em Deuteronômio 6,4 e em João capítulo 3, versículo 16. É isso que o povo de Israel revelou e contou para o mundo inteiro. Mas, quando nós sabemos da existência de um único Deus, nós vamos ter muitas lutas. Nós vamos ter muitas lutas para poder colocar em prática esta revelação. E aí, nós como cristãos, há 2026 anos depois de Cristo, nós temos muitos desafios ao nosso redor. Muitos ídolos têm sido apresentados para nós. São muitos os ídolos que são colocados ao nosso redor. Em Mateus capítulo 6, versículo de número 21, se depois vocês quiserem eu mando
esses cards aí para vocês vão navegando na Bíblia. Diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu quê? Coração. Onde é que está o nosso tesouro? Está onde está o nosso coração. Aquilo que nós damos muito valor, aquilo que nós reverenciamos, aquilo que nós gastamos, investimos muito dinheiro naquilo, muito tempo naquilo, muita atenção, muita energia, o nosso coração está nisto. Onde está o vosso coração, é lá que está o tesouro que nós temos. E aí eu quero mostrar 8 ídolos que os cristãos são tentados, que nós todos somos tentados nesses dias e precisamos estar muito atentos. Ali embaixo tem uma pergunta: o seu está na lista? Eu espero que não. Eu vou mostrar 8 ídolos e eu espero que nada dessa lista tenha a ver com você. Agora eu duvido que não tenha. Primeiro, comida. Filipenses capítulo 3, versículo de número 19, fala de um povo desobediente a Deus e diz assim: o Deus dele é o seu ventre, o seu estômago, a sua barriga. Vocês conhecem pelo mundo pessoas que vão para restaurantes, que deixam lá um salário mínimo, vai fazer um jantar, vai para um almoço, aí vai tomar um vinho, aí o vinho custa, não, porque esse vinho tem 10 anos, tem 20 anos, tem 30 anos, tem 40 anos, tem não sei quanto, e aí custa, sei lá, 2 salários mínimos, 3, 4, 5. Então, a comida está na Bíblia Sagrada como uma das tentações pelas quais alguém pode criar um ídolo. Em Gálatas capítulo 5, versículo de número 20, falando sobre as obras da carne, diz que uma das obras da carne é a glutonaria. Você sabe o que é glutonaria? Gente que come demais. É o pecado da gula. É a pessoa que não consegue ter uma educação alimentar. Existe alguma outra coisa que pode levar a isso? Existe. Mas é um dos pecados. E existem pessoas que é um valor, um negócio e comida, e um chefe vai e faz um prato e bota um ramo de não sei o quê, e uma carne não sei o quê, uma carne que pinga ouro, e não sei o que mais lá. Mas também quem não vive nesse nível, existem pessoas que não têm educação na hora de se alimentar. Então, isso pode se tornar um ídolo na vida de alguém. Estava conversando com uma pessoa no trabalho e disse: fulana está na dieta da lua. E qual é essa dieta da lua? Só não come a lua porque está longe. Só não come a lua porque ela está lá longe. Então, a comida, curiosamente, pode se tornar um ídolo na vida de alguém. Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 6. Abra aí, Alicia, por favor, na Bíblia, para todo mundo. Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 6. Olha o que diz a Bíblia Sagrada: é melhor ter um punhado de descanso do que as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. É melhor ter, essa versão que eu disse, um punhado de descanso, ter um tempo de descanso, do que viver somente correndo para trabalhar, correndo atrás do trabalho, se distraindo com o trabalho, deixando a família pelo trabalho, deixando de servir a Deus por causa do trabalho, tentando
ganhar mais através do trabalho. Vamos ler aqui na tela, todo mundo juntos, vamos lá? Melhor é a mão cheia com descanso e aflição de espírito. Quando Deus disse para o povo de Israel que eles deveriam ter um dia de descanso quando eles saíram do Egito, é porque o homem não é uma máquina. Ah, pastor, mas eu sou jovem, eu consigo trabalhar em 2 empregos, eu vou de manhã, eu vou à tarde. Eu já fiz isso também. O meu primeiro emprego foi na Secretaria da Fazenda, através de uma empresa, cuidando da tecnologia, da transmissão de notas fiscais que passavam no posto fiscal. E eu trabalhava lá e dava aula de informática. E eu trabalhava de madrugada para a Secretaria da Fazenda. Com 19 anos, tinha 2 empregos. Ah, mas eu sou jovem, eu consigo. Consegue, mas depois, uma hora, o corpo vai pedir, o corpo vai chamar, o corpo vai cobrar. Então, tem gente que vive como um ídolo, tendo o trabalho como seu ídolo. Número 3, orgulho denominacional. O que é orgulho denominacional? Isso é um ídolo para muita gente. Existem pessoas que dizem que a sua igreja é a única igreja que salva no mundo e a única igreja certa do mundo. Você já viu alguém assim? Vocês nunca viram ninguém assim? O que é que diz Mateus 15, versículo de número 19. Capítulo 15, versículo de número 8. Este povo me honra, o quê? O que é que tem na sua Bíblia? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Como é que pode um negócio desse? Jesus que está dizendo que existe um grupo de pessoas que honram a Ele com os lábios, canta louvores, e fala, e vai com os lábios, mas e o coração? Está distante. Tem gente que acha que a sua igreja é a única certa do mundo. Aí, eu já falei aqui, quem é mais antigo aqui na igreja lembra. Olha, tem uma forma muito simples, muito fácil de derrubar isso. Eu estava outro dia no supermercado. Um homem que eu nunca vi na vida, chegou para mim e disse, tudo bom, irmão? Aí eu disse, será que ele me conhece? Aí eu digo, como vai? Tudo bom? Olhe, você é de qual igreja? Antes de você dizer, eu quero dizer que a única igreja certa é a igreja tal. Aí eu disse, é mesmo? É. Eu não vou dizer o nome, porque Ricardo está gravando aqui no canal, aí vão dizer que eu estou falando. Está gravando aqui no nosso canal. É mesmo? É. Pois bem, como é que você destrói isso? Da mente de uma pessoa e mostra para ela que não é verdade. Toda igreja tem uma data de fundação, de começo, sim ou não? Aí, eu cheguei para ele e disse, você sabe a data que foi fundada esta igreja que o senhor está falando? Não, eu nem sei essas coisas. Eu disse, pois eu sei, ela foi fundada em 1901, no Brás, por um italiano que veio morar no Brasil, chamado Luigi Francesco, e ele começou essa igreja em 1901, no Brás, lá em São Paulo. Ah, é isso mesmo. Aí eu digo, agora, filhinho, senta aqui comigo, preste atenção. Tua igreja foi fundada em quando? Em 1901 não, é 1911, gente. Troquei. 1911 no Brás. Tua igreja foi fundada em 1911, correto? Correto. Se somente ela salva, quem viveu antes de 1911 está todo mundo no inferno. Concorda comigo? Porque somente a tua que salva, e ela só foi fundada em 1911, eu tinha que no mínimo ficar com raiva de Deus. Aí ele olhou, por que com raiva de Deus? Eu disse, porque Deus só começou a salvar a gente em 1911 na tua igreja.
São 1911 depois de Cristo que o Espírito Santo estava calado, que não tinha igreja. O Velho Testamento conta aproximadamente 4.000 anos. Nós estamos a 2026 depois de Cristo. 2026 com 4.000 anos são 6.000 anos de história. Em 6.000 anos, onde é que estava a tua igreja que só tem 100 anos? Porque ela só foi fundada em 1911. Eu não sei de data não, eu não sei dessas coisas de data não. Eu digo, então, boa sorte, um abraço, vá com Deus. Orgulho denominacional vira um ídolo. A placa da igreja vira um ídolo. A pessoa, ela não ama, parece que não ama Jesus, ela ama a placa, ela ama o nome, ela ama a denominação. Vira um ídolo na vida da pessoa. Não, porque tem que ser para tal igreja. Não, tem que ser tal igreja. Tem que ser tal igreja. Todas as igrejas têm uma data de começo, uma data de fundação. E aí, a humanidade tem pelo menos 6.000 anos de história registrada na Bíblia. 6.000. Uma igreja que tem 100, uma igreja que tem 50. E os 6.000 anos para trás. Então, o inferno deve estar lotado, não cabe mais gente lá, porque Deus não estava falando, Deus não estava salvando, até começar a bendita igreja do fulano e da fulana. Orgulho denominacional, isso é um ídolo na vida das pessoas. Tem que ser tal igreja. Não, só pode essa. Só quem está salvo é quem está lá nessa igreja. Rapaz, isso não tem nem lógica matemática, isso não tem sustentação bíblica. E as igrejas que começaram agora, 10 anos, 15 anos, um monte de igreja, um monte de negócio novo que apareceu. Não, ali é que é bom, ali é que é igreja, ali é que está salvo. Filho, essa igreja não tem 10 anos que foi fundada. Como era servir a Deus antes dela ser fundada? Como era ser crente antes dela ser fundada? Bota a pessoa para pensar. Coloca a pessoa para pensar. Só uma pergunta. Que ano que ela foi fundada? Ah, foi fundada em tal ano. Ah, legal. E antes disso, ninguém foi salvo. Orgulho denominacional. Uma coisa que pode ser um ídolo na vida de muitas pessoas. Abra a lista, por favor, Mateus 10. Mateus, capítulo 10. Versículo 37, ela vai botar aqui de laranja, bem grande aqui, para a gente ver. Mateus, capítulo 10, versículo de número 37. O que é que diz a Bíblia Sagrada? Vamos ler juntos? Quem ama o pai... Quem foi que disse isso? Se alguém ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Se alguém ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, que foi que Jesus respondeu quando perguntaram para ele sobre o maior mandamento? Amar a Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, com toda a sua fé, acima de todas as coisas. Isso é monoteísmo, isso é a fé em um único Deus. Tem gente que coloca o pai ou a mãe, a Bíblia manda honrar pai e mãe. A palavra honrar significa sustentar. Honrar é segurar, sustentar. O pai e a mãe é mandamento bíblico. Mas nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você conhecer a Deus, você conhecer a Deus de verdade, você vai ver que somente Ele deve ser adorado. Nossos pais podem ser a melhor coisa do mundo, as referências que nós temos na vida. Mas quando nós conhecemos a Deus, nós vamos ver que os nossos pais são homens e mulheres com virtudes e com defeitos. E falham. Mas a gente continua amando. Os nossos filhos, casar e ter filho, faz parte da evolução humana.
Você, quando casa, provavelmente vira uma outra pessoa. Você, quando tem um filho, tem uma filha, é outro nível também. Você vai entender como é que seus pais te amam tanto. Num amor que nunca acaba, que só aumenta. Um pai e uma mãe, quanto mais ama o filho ou a filha, mais ele tem amor para dar, mais ela tem amor para dar. É uma dimensão diferente da vida a se experimentar. Mas, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. É único. Não se compara. E por isso que Abraão é chamado na Bíblia de o pai da fé. A mulher dele era estéril, não podia gerar filhos. Depois de 25 anos, ela dá à luz a Isaac. Abraão agora tem um filho. E Deus disse: eu quero o seu filho. Sacrifique ele, coloque ele na pedra, no altar, corte sangue, ofereça, queime, ofereça para mim um sacrifício, entregue o seu filho. E Abraão fez o quê? Pegou o filho e disse: vamos ali, meu filho, vamos lá naquela montanha. 3 dias caminhando, vamos subir a montanha. Preparou o altar, amarrou Isaac, deitou ele na pedra. E Deus disse: para, Abraão, para. Não faça nada com o menino. Quando Abraão olha para um lado, está um carneiro preso pelo chifre no mato. É aquele carneiro que você vai sacrificar. Tirou Isaac e colocou o carneiro e sacrificou a Deus. Quando todo mundo achava um absurdo Deus ter pedido Isaac a Abraão, Deus deu o próprio filho dele para morrer no nosso lugar. Deus tirou Isaac do altar e colocou quem? Jesus. Um filho, uma filha, deve ser uma grande bênção, alvo do nosso cuidado, mas não pode ser um ídolo. Um filho não é quem escolhe a igreja aonde os pais devem ir congregar, pelo menos não era. Não é o filho que escolhe, ou a filha que escolhe as coisas de dentro de casa, senão vira um ídolo, vira uma pedra, um empecilho na nossa vida. Um filho, uma filha não pode consumir o orçamento todo da casa. O dinheiro é todo para ele, é todo para lá, é todo para o filho, é todo para a filha. Aí vira um servo. Você, que é pai, que é mãe, passa a ser um servo dos seus filhos. A mãe, o pai, quer um copo d'água. Aí vai lá a mãe e traz. Eu quero saber se você sentado na sala, tu manda teu filho buscar um copo d'água e ele vem trazer. Eu quero um copo com água. Tá bom, pai. Tá bom, mãe. E ele vai lá e traz para você. Porque se não for educado dessa forma, quando cresce, a mãe, o pai envelhecem, ficam doentes, está no hospital, tem 5 filhos, ninguém pode ficar. Porque ele não foi educado para lhe servir. Tem 5 filhos, ninguém pode ficar com a véia no hospital. Ninguém pode ficar com a mãe. Ela deu a vida todinha pelos filhos. Adoece. Ninguém pode. Não, eu não tenho tempo. Eu vou para o trabalho. Eu vou não sei para onde. Nunca foi criado para servir os pais. Agora senta lá,
copo de água. Aí corre e leva. Eu quero isso. Aí corre e leva. Outro dia, quando Maria Esté era pequena, estava gripada. Aí uma gripe que não saía, e tomou um monte de remédio. Vamos no médico. Chegou lá no médico. Aí estamos aguardando. Tinha um menino sentado assim, e a gente preocupado, não é? Aquela coisa aí, a gripe, não sei quanto tempo, e uma preocupação. Aí tinha um menino sentado assim, aí na frente, um menino de uns 8 anos de idade. Aí o pai foi lá no bebedouro, no filtro, encheu de água, trouxe e botou, aí trouxe para o menino. Eu sentado atrás do menino, não estava vendo o rosto do menino, estava vendo só ele de costas. Aí o pai foi, pegou o copo, encheu de água e botou na boca dele. Quer mais, meu filho? Quero. Aí eu disse, como eu sou tolo, eu aqui preocupado com a gripe da minha filha, o menino ali, ó, sentado, deve ter alguma deficiência, não consegue nem tomar um copo com água, o pai que bota a água, tá vendo? E eu preocupado com a gripe, uma besteira de uma gripe. Aí estou esperando, daqui a pouco o menino levanta, começa a andar, começa a pular, vai para um lado, vai para o outro. Aí eu disse, ele não tem deficiência nenhuma. E por que é que o pai tem que botar o copo na boca? Quando é que ele vai aprender a pegar um copo e colocar na própria boca dele? Existem pais e mães que estragam os filhos, porque eles têm os filhos como um ídolo. Deixa o menino colocar um copo d'água na boca. É pesado demais, vai ter algum problema. Eu tenho uma tia, tomara que ela não assista essa mensagem, que às vezes ela assiste. O filho dela é 1 ano mais velho do que eu. Amarrava o sapato dele. Aí disse, mãe, quando é que você vai me ensinar a dar o laço do sapato? Não, depois eu ensino. Depois eu ensino. E nunca ensinou. Ela que amarrava o laço. Aí ele casou, aí virou para a esposa e disse, como é que dá um laço no sapato? No cordão? Não, porque é minha mãe que fazia isso para mim. Ela disse que um dia ia me ensinar e nunca que ensinou. Um ídolo. Nós temos que ter cuidado. Os filhos podem virar ídolos. Jesus disse, se você ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo de número 37. Foi o que o Senhor Jesus... Líder espiritual pode, e na vida de muita gente, é um ídolo. Abre, por favor, minha filha, em 1 Timóteo 5, 17 e 18. Não, eu estou pegando um outro texto. Eu disse que a gente vai navegar. 1 Timóteo 5, 17. Chama aí. É o versículo 17 e o versículo 18. Abre aqui na tela. Olha o que a Bíblia diz. Nessa versão tem presbítero. Aqui, ó. Os pastores, a palavra presbítero no grego quer dizer pastor. Quer dizer episcopo, que quer dizer pastor. Os pastores que governam bem sejam estimados de duplicada honra. Olha o que a Bíblia está dizendo. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. A Bíblia diz que é para honrar os pastores. A Bíblia diz. É verdade, que é para honrar. Honrar, como eu falei, honrar pai e mãe significa sustentar o nome. Volta para o card lá, por favor, Alice. Honrar, a Bíblia manda honrar os líderes,
os pastores, os líderes, manda honrar. Mas não manda idolatrar. É diferente. Tem um ídolo, alguém que você honra, que você respeita, que você acredita, e alguém que é um ídolo para alguém, que é o que nós temos visto nos nossos dias. Em 1 Coríntios 3, versículos de 5 a 7, diz assim a Bíblia: estava havendo uma briga, uma divisão na igreja de Coríntios. Uns diziam, eu sou de Paulo, porque Paulo veio aqui e pregou, então eu vou seguir a Paulo. Outros estavam dizendo assim, eu sou de Apolo. Apolo era um outro missionário que liderava a igreja e que também tinha ido pregar lá. Aí a igreja estava dividida assim, eu sou de Paulo, e o outro dizia, eu sou de Apolo. Aí Paulo disse o quê? 1 Coríntios 3, 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo está dizendo, eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que o que planta não é coisa nenhuma, e o que rega também é o quê? Não é coisa nenhuma, porque nós somos monoteístas, nós cremos na existência de quantos deuses? Mas Deus é quem dá o crescimento. Paulo estava dizendo para a igreja em Corinto, vocês estão brigando aí, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem é que é Paulo, quem é que é Apolo? Eles são servos de Deus, eles pregaram. Um plantou, o outro regou. Mas a glória é para quem? Para Deus. Eles foram usados por quem? Por Deus. Quem é que dá o crescimento? Deus. Quem foi que mandou eles para aí? Quem foi que colocou eles aí junto de vocês? Foi Deus. Então não é para dar glória nem para Paulo e nem para Apolo. Então existem pessoas que têm os pastores, que têm os líderes espirituais como ídolo. Alguém que não erra, alguém que tem que estender um tapete. A Bíblia manda honrar, manda obedecer, na palavra, manda obedecer. Mas isto não pode se tornar um ídolo. De forma nenhuma. Mateus 6, versículo de número 33, um versículo bastante conhecido. Um perigo para não se tornar um ídolo na vida de uma pessoa. Mateus 6,33, o que é que diz, gente? Quem sabe de cor? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão. Tem gente que só pensa em se divertir. Irmão, vai para onde? Não, vou para o rodeadouro domingo. Irmão, vou para a roça. Não, tem a feijoada, tem um churrasco, tem um passeio. Quando é que tu vai na igreja? Uma vez no mês. Quando é que você vai congregar? Não, se der tempo, talvez, não sei quando, você não sabe quando é que vai encontrar ele. Por quê? Porque ele é fixado em entretenimento. Eu citei alguns, existem várias outras formas de entretenimento. Em vários lugares do Brasil hoje, está tendo um culto. Onde? Nos estádios. Um monte de gente gritando, vai fulano, vai o outro, aí briga com o outro. Eu fui campeão brasileiro, fui campeão da Copa do Brasil. Você foi campeão de quê? Entrou quanto para você aí nesse negócio? Tu ganhasse o quê? É uma idolatria no dia de domingo, aquele povo, e quando se encontra na rua, um mata o outro. E briga, não, porque estava com a camisa verde e branca, estava com a camisa preta, um mata o outro. Isso é um ídolo, isso é uma idolatria. Uma pessoa que está presa no entretenimento, que vive em função daquilo. Se você só vive em função daquilo, aquilo é o seu Deus, aquilo é o seu ídolo. Gasta
tudo que pode e o que não pode. Quando esses times dizem, vai disputar o campeonato tal no Japão, o cara vendeu o carro da mãe sem ela saber para comprar uma passagem para assistir o Flamengo no Japão. Pode ser onde for no planeta, qualquer lugar do planeta, qualquer país do mundo, quando o time vai jogar lá, eles vão atrás, eles vivem em função disso, eles respiram isso. Isso é um ídolo. O entretenimento pode virar um ídolo na vida de alguma pessoa. Qual é o próximo, Alícia? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Ah, é o dinheiro? Não, é o amor ao dinheiro, é um ídolo. Jesus disse que era um demônio. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Aí eu poderia passar uma noite toda só falando nesse ídolo aqui. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. 1 Coríntios 7, 2. A Bíblia se diz assim, ó: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria esposa, e cada esposa tem o seu próprio marido. O sexo é um ídolo. É um ídolo. A Bíblia diz: você quer viver numa vida sexual ativa? Case. Mas por causa da prostituição, para ninguém entrar na prostituição, cada marido tem a sua própria esposa. E cada esposa tem o seu marido. E não viver por aí com um e com outro. Porque segundo a Bíblia Sagrada, isso é prostituição. Não, pastor, prostituição é aquela que fica ali na esquina cobrando não sei o que. Não. A sociedade chama aquelas mulheres de prostitutas para dizer que são somente elas, mas na Bíblia Sagrada, sexo fora do casamento é prostituição. A pessoa está se prostituindo. Não tem nada a ver se pagou ou se não pagou. Isso é hipocrisia de uma sociedade que taxa aquelas mulheres, dizendo aquela dali é prostituta. Não, não é assim não. Não, na Bíblia não é assim não. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua esposa e cada esposa tem o seu marido. Poderia passar a noite inteira falando desse ídolo. Eu pergunto para você que está aqui nesta noite: quem é o seu Deus? Deus, o nosso Deus é aquilo que consome o nosso tempo, a nossa energia e a nossa atenção. Esse é o seu Deus. Aquilo que tem a máxima prioridade na sua vida, toda a atenção da sua vida, esse é o seu Deus. Que Deus nos livre, tenha misericórdia de nós termos alguma dessas coisas que foram listadas como ídolo, ou algumas outras coisas que não foram listadas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, a Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Curve sua cabeça nesta hora. E diga: Senhor,
será que algum daqueles 8 ali tem a ver comigo? Será que eu estou ouvindo? Será que eu estou vivendo com algum ídolo ao meu redor? Ou será que de verdade eu tenho dado a minha vida ao Senhor, a minha saúde ao Senhor, a minha inteligência ao Senhor? Eu tenho contribuído com os meus recursos para a obra do Senhor? Ou será que algum ídolo tem tirado o meu foco, a minha atenção? Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisaríamos fazer como os judeus fazem, escrever Deuteronômio em algum lugar da nossa casa, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, é o único Deus, só existe um. O nosso coração precisa ser lembrado disso todos os dias, em todos os momentos. Nós não podemos dizer que somos cristãos se existe idolatria no nosso coração, porque a fé cristã é monoteísta. Só adora um único Deus, só se ajoelha para um único Deus, só ora para um único Deus, só entrega a sua vida e dá seus louvores ao único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Você que está aqui hoje, e esta palavra foi para você de alguma forma, fique de pé. Você está aqui hoje, e esta palavra encontrou lugar no seu coração. Você foi tocado, você foi tocada. Tem a ver com você. Você aprendeu. Você vai guardar na sua vida. Esta palavra tem a ver com você. Você aprendeu hoje. Se assim foi, se coloque de pé, para que nós possamos orar ao Senhor. Esta palavra tem a ver comigo, tem a ver com você. Os ídolos estão ao nosso redor sendo ofertados, e quando a gente menos espera, a gente pode estar atrás de alguma coisa. A gente pode se entreter com alguma coisa, pode se enganar com alguma coisa, de forma que a gente nem espera. A gente pode ser enredado, arrastado para alguma dessas coisas. Se existe alguém que está conosco hoje que ainda não entregou sua vida a Jesus, Deus te chama hoje e você vai dizer sim para Deus. Entregue sua vida ao Senhor. Aonde você está, levante sua mão. Eu quero orar por você. Diga assim: eu entrego minha vida a Jesus. Basta você fazer o sinal, levantar a sua mão, dizendo: eu vou entregar a minha vida a Jesus, porque Ele morreu na cruz por mim. Ele é o Filho de Deus enviado por Deus ao mundo. E você reconhece que precisa de Jesus. Erga a sua mão. Eu
quero orar por você em nome de Jesus. Hoje eu vou mudar a minha vida. Aos teus pés eu vou deixar meu coração. Cuida da minha alma tão ferida. Quero tua graça e teu perdão. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Só em ti. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque não há outro Deus além de ti. Quero convidar a irmã Marcela Ribeiro e o irmão José Porfírio para virem aqui à frente. Mas se existe alguém que está nos visitando e que ainda não entregou sua vida ao Senhor, você precisa fazer isto. Entregar as suas vidas, a sua vida, nas mãos de Jesus. Só Ele morreu na cruz. Se alguém mais pudesse resolver o problema do pecado do mundo, não precisava Jesus ter vindo ao mundo para morrer na cruz. Bastava falar com A, com B, com C. Mas por que Ele veio? Porque somente Ele pega na mão do homem, da humanidade, e pode levar para Deus. A salvação está em Jesus. Você precisa fazer isto hoje, no nome de Jesus. Existe alguém que está conosco? Você pode fazer isto agora, ou pode nos procurar. Seu aniversário é amanhã, Marcela? Amanhã. José Porfírio também? Amanhã. Tem mais alguém aniversariando nesta semana? Estamos começando no dia de hoje. Tem mais alguém no nosso radar? Levante a mão, vem aqui para a gente orar por sua vida também. Vamos orar, agradecendo a Deus por estarmos juntos no dia de hoje e agradecendo a Deus pela vida de Marcela e de José Porfírio. Vamos orar. Santo Deus, poderoso Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós precisamos, Senhor, da Tua bênção, da Tua direção, e te pedimos que a Tua mão de poder e de misericórdia continue sobre a vida de Marcela, da sua família, dos seus sonhos, de tudo que ela guarda em seu coração. Da mesma forma, da vida de José Porfírio, de toda a sua casa, de toda a sua família. A bênção do Senhor esteja sobre ela, sobre Marcela e sobre José Porfírio, e sobre os seus familiares. Que todos os seus projetos possam ser entregues nas mãos do Senhor, porque só existe um Deus Criador, doador e sustentador de todas as coisas. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só, é o único Senhor, é o único. A Bíblia toda está sustentada nesta revelação.
do monoteísmo, da existência de um único Deus. A Bíblia toda esperava a vinda do Messias, do Cristo, do Filho de Deus, que veio sangrar por nós, e assim ser o único meio de acesso a Deus, de salvação. Ouve, ó Israel, Jesus é o Messias, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus enviado ao mundo. A Bíblia toda está baseada, fixada nesta revelação, nestas revelações. Santo Deus, abençoa cada pessoa que está aqui, aquele ou aquela que está precisando de um emprego, aquele ou aquela que está precisando de saúde, aquele ou aquela que está precisando de paz dentro da sua casa, do seu lar, aquele ou aquela que está precisando de saber como lidar com o seu filho, com a sua filha. Vem com o teu poder sobre estas vidas, com cura, com direção e com salvação. No nome e para a glória de Jesus nós oramos. Amém, amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te abençoe. Deus te dê uma boa semana. O Senhor seja contigo. Podeis assentar. Tatiana tem um aviso. Graça e paz, boa noite, irmãos. Eu quero fazer um convite às mulheres da nossa igreja. Sexta-feira, no dia 24, às 7h15, de 15 em 15 dias, na realidade, nós temos nos encontrado, Conectar Mulheres. Tem sido muito bom. E nessa sexta-feira, que vem, dia 24, às 19h15, Thaís Faria, nossa irmã Thaís Farias, vai estar aqui, falando sobre identidade, propósito e vínculos que transformam, vivendo o valor de Deus nos relacionamentos do dia a dia. Então, ela vai falar, né, sobre vínculos que transformam, mais pautado nos relacionamentos, e eu pedi que ela pudesse, né, estar falando também como tratar pessoas com valor, comunicação que edifica, empatia na prática e resolver conflitos com sabedoria. Então, irmãs, próxima sexta-feira, esteja aqui. Tem sido muito... a gente tem, de fato, se conectado, apoiado uma a outra, e você tem feito falta. Então, esteja aqui conosco na próxima sexta-feira. Amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde, com a bênção da paz, com a bênção do discernimento, com a bênção de não se distrair e ter algum ídolo ao seu redor. Em nome de Jesus, com oração silenciosa, estaremos nos despedindo.